Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura com você. A boa de hoje é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Hoje é a nossa parte 41, de um total de 50. Estamos aí no finalzinho. Bora para a nossa leitura? Bora para a nossa leitura. Começando aqui o capítulo 7. Criando filhos plenos, ousando ser o adulto que você quer que seus filhos sejam. Quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo o que sabemos sobre criar filhos. Em se tratando de ensinar às crianças como viver com ousadia na sociedade da escassez, a questão não é tanto você está educando seus filhos da maneira certa, mas sim, você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Criar filhos na cultura da escassez. A maioria de nós gostaria de ter um manual colorido e ilustrado que ensinasse como criar filhos e respondesse a todas as nossas perguntas, oferecendo garantias de acerto e reduzindo a nossa vulnerabilidade. Seria ótimo saber se, ao seguirmos certas regras ou adotarmos o método criado por algum especialista em educação, nossos filhos irão dormir a noite toda, ser felizes, fazer boas amizades, ter sucesso profissional e ficar em segurança. A incerteza sobre como criar filhos pode despertar em nós sentimentos que vão de frustração ao terror. A necessidade de precisão em um terreno incerto como esse deixa claro como as fórmulas para a criação de filhos são, ao mesmo tempo, sedutoras e perigosas. Digo perigosas, entre aspas, porque certezas geralmente produzem arbitrariedade, intolerância e julgamento. Essa é a razão pela qual os pais são tão críticos uns com os outros. Nós nos apegamos a um método de abordagem e rapidamente o nosso jeito se torna o certo. Quando nos agarramos obsessivamente às nossas escolhas sobre educação e vemos alguém praticando outras formas, geralmente percebemos essa diferença como uma afronta ao modo como educamos nossos filhos. Criar filhos é um campo minado de vergonha e julgamento, precisamente porque muitos pais têm dificuldade em lidar com a incerteza e a dúvida nessa área da vida. Enterrado em algum lugar profundo de nossas esperanças e nossos receios a respeito da maternidade e da paternidade, está a verdade assustadora de que não existe perfeição na criação de filhos nem garantias. Nos debates sobre criação com apego e sobre como as crianças são mais bem educadas na Europa, até o desprezo das mães tigres e dos pais helicópteros, as discussões exacerbadas sobre educação nos abstraem convenientemente dessa verdade importante e dura. Quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo o que sabemos sobre criar filhos. Não sou uma especialista em criação de filhos, muito menos eu. Na verdade, acho que essa função nem sequer existe. Sou uma mãe envolvida, mas imperfeita, e uma pesquisadora apaixonada. Como mencionei na introdução, sou uma construtora de mapas e uma viajante. Assim como para muitos de vocês, criar filhos é de longe minha aventura mais intrépida e ousada. Desde o início da minha pesquisa sobre vergonha, sempre coletei dados sobre criação de filhos e prestei atenção em como os participantes da pesquisa falavam de suas experiências como filhos e como pais. O motivo é simples. Nossas histórias de autovalorização, quando nos julgamos bons o bastante, começam com nossas famílias de origem. A narrativa certamente não termina aqui, mas o que aprendemos sobre nós mesmos e a forma como aprendemos a nos relacionar com o mundo durante a infância determinam um percurso que exigirá que gastemos uma parte significativa da vida lutando para recuperar o amor próprio, ou então nos dará esperança, coragem e força para a nossa jornada.
Eu acho que muita gente da minha geração tá no primeiro caso, né? Lutando para recuperar o amor próprio. Não há dúvida de que nosso comportamento, nossos pensamentos e nossos sentimentos estão tanto dentro de nós quanto são influenciados pelo ambiente. Mas quando se trata de sentimentos de amor, aceitação e valorização, somos estruturalmente moldados por nossa família de origem, pelo que escutamos, pelo que nos contam e, talvez o mais importante, pela maneira como vemos nossos pais se relacionarem com o mundo. Como pais, podemos ter menos o controle do que pensamos sobre o temperamento e a personalidade dos filhos e menos controle do que desejamos sobre a cultura da escassez. No entanto, temos oportunidades poderosas de educação em outras áreas. A maneira como ajudamos os filhos a entender, potencializar e aproveitar sua estrutura emocional e como lhes ensinamos a combater as insistentes mensagens da sociedade que dizem que eles nunca serão bons o bastante. Em se tratando de ensinar as crianças a viver com ousadia na sociedade da escassez, a questão não é tanto você está educando seus filhos da maneira certa, mas sim, você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Isso aqui para mim é uma pergunta crucial. Porque de nada adianta você passar conceitos hablando, né? E, no entanto, o teu exemplo não é daquilo, né? Um exemplo educa muito mais do que palavras. Isso aí a gente já está cansado de saber. Como escreveu Joseph Chilton Pearce, o que somos ensina mais a uma criança do que o que dizemos. Portanto, precisamos ser o que queremos que nossos filhos se tornem. Embora a vulnerabilidade da criação de filhos seja muitas vezes assustadora, não podemos nos armar contra ela nem colocá-la de lado, pois ela é o solo mais rico e mais fértil para ensinar e cultivar vínculos, significados e amor. A vulnerabilidade está no centro da história familiar. Ela determina nossos momentos de maior alegria, medo, tristeza, vergonha, decepção, amor, aceitação, gratidão e criatividade. Quer estejamos segurando os nossos filhos nos braços, caminhando ao lado deles, seguindo-os por toda parte ou gritando através de portas trancadas, a vulnerabilidade é o que molda quem nós somos e quem nossos filhos são. Ao rejeitar a vulnerabilidade, transformamos a criação de filhos em uma competição que tem a ver com saber, testar, executar e mensurar em vez de ser. Se colocarmos de lado a questão de quem é o melhor e descartarmos os parâmetros escolares como notas, desempenho nos esportes, troféus e conquistas, iremos concordar que o que queremos para os nossos filhos é o que queremos para nós mesmos. Que sejamos capazes de viver e amar intensamente. Se desejamos formar pessoas plenas, então, acima de tudo, devemos lutar para criar filhos que se relacionem com o mundo como pessoas que se valorizam, acolham suas vulnerabilidades e imperfeições, tenham profundo amor e compaixão por si mesmos e pelos outros, valorizem o trabalho, a perseverança e o respeito, carreguem um sentimento de autenticidade e aceitação dentro de si, em vez de procurar isso do lado de fora. Tenham a coragem de serem perfeitos, vulneráveis e criativos. Não tenham medo de passar vergonha ou sofrer rejeição se forem diferentes ou se estiverem em dificuldades. Saibam viver nesse mundo de mudanças rápidas, com coragem e flexibilidade. Para os pais, isso significa sermos convocados a reconhecer que não podemos dar aos filhos o que não temos e que, portanto, devemos deixá-los participar de nossa jornada para crescer, mudar e aprender. Identificar nossas armaduras e ensinar nossos filhos a não vesti-las, serem pessoas vulneráveis, se mostrarem e se deixarem ser vistos e conhecidos. Respeitar nossos filhos ao continuar nossa caminhada em direção à vida plena. Educar na perspectiva da abundância em vez de na perspectiva da escassez. Diminuir a lacuna de valores e praticar as virtudes que queremos ensinar.
Viver com ousadia, procurando avançar um pouco mais a cada dia. Em outras palavras, se quisermos que nossos filhos amem e se aceitem como são, nossa tarefa é amar e nos aceitar como nós somos. Não podemos nos entregar ao medo, à vergonha, à culpa e ao julgamento em nossa própria vida se quisermos criar filhos corajosos. Compaixão e vínculo, as virtudes que dão sentido e significado à vida, só podem ser aprendidos se forem experimentados. E a primeira oportunidade para isso está dentro da família. Neste capítulo, quero compartilhar o que aprendi sobre a autovalorização, o enfrentamento da vergonha e vulnerabilidade, especificamente com minha pesquisa sobre a criação de filhos. Esse trabalho modificou profundamente a maneira como Steve e eu pensamos e nos sentimos a respeito da educação no lar. O que aprendemos com a pesquisa mudou nossas prioridades, nosso casamento e nosso comportamento no dia a dia. Por Steve ser pediatra, passamos muito tempo conversando sobre pesquisas e os vários modelos de criação de filhos. Minha meta aqui é compartilhar uma nova perspectiva sobre esse grande ato de ousadia que é criar filhos plenos. E a gente vai encerrando a nossa leiturinha de hoje por aqui. E aí, você tá gostando? Se você tá gostando, deixe seu like, isso ajuda muito a impulsionar o projeto aqui dentro do YouTube. Além disso, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, seus familiares, seu grupo de trabalho. Aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais, Twitter e Instagram, e aqui em cima tem uma playlist com todos os trechinhos que a gente já leu até o momento de A Coragem de Ser Imperfeito. Espero que vocês fiquem bem, cuidem-se bem. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e tchau. Tchau!